vamos lá então, a nossa próxima atividade vai refletir sobre o que é qualidade na atenção ao pré-natal, parto e puerpério. Para compor então o painel, eu convido primeiramente aqui ao palco a doutora Simone Diniz, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Chamo também Franciele Schermack, da Casa Ângela. E para mediar o debate, chamo agora a consultora da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, doutora Ana Maria Chiesa. Senhoras e senhores, com a palavra, a doutora Ana Maria Chiesa. Boa tarde. É um prazer estar aqui de novo no 5º Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância, sobretudo para iniciar a discussão, quer dizer, dar continuidade à discussão de qualidade, que no período da manhã já foi tão rica, tão intensa, mas voltando agora para a área da saúde, principalmente naquele momento que o vídeo que foi apresentado, né, um trecho do vídeo que foi apresentado na abertura, aponta, né, quer dizer, o início, o começo da vida. Então, a gente vai discutir a respeito, conversar a respeito de qualidade no período do pré-natal, parto e puerpério. E nós vamos poder contar agora à tarde, então, com experiências de duas profissionais que contam com uma experiência profunda nessa temática, tanto do ponto de vista teórico como prático, né, com experiências acadêmicas e de assistência, de construção de projetos inovadores. E nós vamos iniciar com a apresentação da doutora Simone Diniz, que é médica, fez mestrado e doutorado em Medicina Preventiva na Universidade de São Paulo, tem 2 pós-doutorados em Saúde Materno-Infantil pelo Semicamp e no King's College of London, no Women's Health Division. A doutora Simone colaborou por 20 anos com o coletivo feminista de sexualidade e saúde em atividades assistenciais de pesquisa e ensino. Atualmente é livre docente do Departamento de Saúde Materno-Infantil da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Foi coordenadora regional da região sudeste do Inquérito Nacional Nascer no Brasil. Simone coordena o grupo do CNPq, GEMAS, Gênero e Evidências em Maternidade e Saúde. E atualmente é chefe do Departamento de Saúde Materno-Infantil da Faculdade de Saúde Pública da USP. Simone, você tem 25 minutos para compartilhar um pouco conosco as suas experiências. Muito obrigada, Ana. Eu queria primeiro falar da minha grande honra de estar convidada para esse evento tão importante e estar aqui compartilhando a mesa com a Franciele da Casa Ângela. Então, quando a gente recebe um convite desse, tem a oportunidade também de conhecer o trabalho que a Fundação vem desenvolvendo e como a gente pode até construir mais parcerias a respeito da questão da primeira e da primeiríssima infância, né? Então, a encomenda que foi feita para a gente foi pensar o que é qualidade da atenção no parto, no pré-natal, parto e pós-parto. E eu queria começar falando de qual será o roteiro da apresentação, considerando as seguintes questões, né? Primeiro, eu queria falar do parto como fenômeno neuroendócrino, epigenético e de formação do microbioma e os efeitos para a vida inteira que o parto tem, né? Não só para a primeiríssima infância, também falar sobre o problema que no Brasil nós temos enfrentado, que é a dificuldade de chegar à maturidade ao nascer, né? E o que é assistência à gravidez ou parto e pós-parto tem a ver com isso e como podem contribuir para que mais bebês nasçam perfeitamente maduros, até pelos efeitos para a vida inteira que isso implica. Nessa apresentação, vou permear com dados do Inquérito Nacional Nascer no Brasil, vou falar um pouco de por que é tão difícil ter um parto fisiológico e respeitoso no Brasil hoje e quais seriam as prioridades para promover uma primeiríssima infância saudável,
terminando de falar da qualidade da atenção, né, a pergunta original, e qual seria o padrão ouro da assistência ao parto, à gravidez e ao puerpério no século XXI, o que será, vamos dizer assim, uma ponte para a apresentação da Franciele, né? Opa. Bom, primeiro, né, eu me formei já há muito tempo, no século passado, e quando eu estudei, a gente tinha o parto como um evento mecânico, né? Então, nos livros você encontra ainda hoje, né? O parto, você lida com o trajeto, o objeto e o motor, né? O canal de parto, né? O objeto que é o bebê e o motor que é o útero. E se a mãe e o bebê saem vivos, né? Mais ou menos funcionais, está ótimo, né? Foi assim que a gente aprendeu. Essa concepção ela mudou radicalmente nos últimos anos, né? Porém, infelizmente, o Brasil é um caso exemplar disso. A formação dos profissionais e das instituições no Brasil tem sido muito lenta em incorporar as evidências científicas sobre o que é seguro e o que é efetivo na assistência à gravidez, parto e pós-parto. A gente enfrentou uma mudança de paradigma que tem sido incorporada de uma maneira extremamente lenta no Brasil, né? No Brasil, a gente vive um fenômeno que é de universalização da cesárea como padrão ouro da assistência, e essa talvez seja a principal urgência em termos de mudança. Então, hoje em dia, a gente sabe que o parto ele é muito mais do que esse evento mecânico. Ele é um fenômeno neuroendócrino complexo e que o trabalho de parto em si ele tem um papel fundamental na qualidade dos desfechos para as mães, para os bebês, né? O parto, a gente diz que é um evento cortical. Então, não entrar em trabalho de parto e não passar pelo parto tem grandes efeitos sobre o prognóstico dos nascidos, tanto do ponto de vista neuroendócrino como da transição fetal neonatal, né? Então, a presença vamos dizer assim, o contato com os hormônios, né, a ocitocina, né, que promove não só a contração uterina, mas também ela tem um conjunto de efeitos nessa transição fetal neonatal e também de grávida para puérpera, né? As endorfinas, né, que tem um papel, inclusive, na formatação todo o evento cortical, que é o parto, as catecolaminas, os hormônios do estresse. Hoje em dia, a gente sabe que o estresse aumentado no parto ele é prejudicial para a mãe e para o bebê, e a ausência de estresse também tem grandes consequências negativas. A gente hoje trabalha com o conceito de eustresse, que é o estresse fisiológico necessário para essa transição, né? E também isso tem a ver com a capacidade do bebê estar alerta para a chamada hora dourada. A Franciele vai falar um pouco mais sobre isso, mas nisso que tem repercussões para a vida inteira, na construção de caminhos neuronais dessa transição fetal neonatal, e isso tem um impacto na formatação epigenética do bebê, com repercussões para a sua saúde emocional, a sua reação ao estresse, adaptação metabólica, desenvolvimento social, cognitivo. A experiência do parto ela impacta tudo isso, inclusive no estabelecimento da amamentação, e tem um impacto muito grande sobre a mortalidade infantil. Existe mesmo uma campanha internacional, que é essa da primeira hora, que seria capaz de salvar a vida de em torno de 1 milhão de bebês por ano. Então, essa neurofisiologia ela é um grande assunto de pesquisa atualmente. No Brasil, a gente tem feito um movimento de massa de impedir as pessoas de entrar em trabalho de parto e passar por esse processo, com consequências muito importantes para a saúde, né? Eu trago aqui, quem tem interesse em estudar um pouco mais da neurofisiologia do parto, o parto como fenômeno neuroendócrino, a importância disso no desenvolvimento neuropsicomotor do bebê e da maternidade, eu recomendo, essa apresentação vai ficar disponível, mas várias revisões temáticas que têm saído esse ano, inclusive, né, algumas são tanto tratados de neurofisiologia, falando dos recentes avanços disso e da importância disso para a mudança da ambiência e da assistência. Essa é uma questão muito urgente no caso brasileiro, né? Porque a assistência às rotinas de ambiência, no caso brasileiro, não tem sido voltadas para facilitar a fisiologia, né? Que precisa de tranquilidade, conforto, segurança, privacidade. A Franciele vai falar um pouco de uma experiência nesse sentido, né? Isso tem que ser traduzido para os profissionais de saúde, né? A gente tem que fazer essa tradução do conhecimento para a maneira que os serviços são organizados. E também que essa informação chegue para a usuária. Essa é uma das grandes necessidades que nós temos. A usuária tem que saber dessas diferenças em termos de prognóstico, e, inclusive, para os casos que não são saudáveis, a importância enorme que tem a orientação das usuárias para que elas assumam também a sua participação na prevenção de eventos adversos nos casos das gravidezes com patologia.
Então, quais são as diferenças para o bebê das diferentes vias de parto, né, no curto e no longo prazo? Primeiro, eu defendo, né, o direito à escolha informada das mulheres de via de parto, o direito humano das mulheres à autonomia. Eu acho que essa é uma questão de gênero. E também gostaria de questionar, né, a dicotomia entre os direitos da mãe e do bebê. Tudo que é bom para a mãe é bom para o bebê. Acho que essa é a regra geral e com a qual a gente deve trabalhar na área de saúde materna e infantil. Também quero chamar a atenção de que a cesárea bem indicada é um recurso fundamental, muito importante. Nós não devemos demonizar nem a cesárea, nem as mulheres que escolhem a cesárea. Muito menos os médicos, que são muito importantes nesse processo. Porém, o excesso de intervenções tem tido eventos muito adversos nos mães dos bebês e eles têm sido invisibilizados. No Brasil, a gente tem praticamente uma censura de falar desses eventos adversos, né? Então, no curto prazo, existem esses partos pré-termo, baixo peso ao nascer, dificuldades com a amamentação, de vínculo, etc. Mas, no médio e longo prazo, a gente também tem, além de todos os problemas do desenvolvimento neuroendócrino, a gente tem o aumento do sobrepeso, da obesidade, da asma, diabetes, tipo uma alergia, disfunções metabólicas, outras doenças não transmissíveis. E agora a gente tem, com as coortes europeias que estão sendo publicadas esse ano, inclusive repercussões sobre os cânceres infantis. Tem uma diferença também em certas formas de leucemias e outros tipos de câncer. Então, esse conhecimento é recente, ele tem aparecido nos últimos anos, mas ele é fundamental. E, no caso brasileiro, dados os extremos da medicalização, isso tem um impacto epidemiológico extremo, né? Então, as epidemias de doença crônica e de obesidade, elas são complexas e multifatoriais, né? São associadas ao consumo excessivo de calorias, alimento ultraprocessado, nutricionalmente pobre, sedentarismo, outros fatores são sociais e são estruturais. A cesárea em via de parto e os problemas do microbioma, eles são mais um fator, e mais um fator que é talvez o mais facilmente modificável, né? Então, o que a gente tem de evidência populacional a respeito disso? Vou passar bem rápido, mas a gente tem as coortes brasileiras que têm sido reanalisadas, que mostram que os nascidos de cesárea, controlando por todos os fatores imagináveis, maternos e neonatais, né? Então, índice de massa corporal da mãe, tabagismo, escolaridade, os fatores maternos, demográficos, etc., você tem um aumento, né, do índice de massa corporal, né, da adiposidade central, você tem um aumento também de pressão arterial, de outros fatores associados ao metabolismo, enfim, um conjunto de fatores que são de risco. E hoje em dia se discute até mesmo o impacto que isso pode ter na longevidade dessas gerações. A gente tem hoje, por exemplo, quando a gente tem um conjunto de estudos, a gente já pode fazer o que a gente chama de revisão sistemática. Então, a gente tem revisão sistemática já com dezenas de estudos do mundo inteiro, mostrando que a forma de nascer, controlada por todas as variáveis, leva a um risco aumentado de sobrepeso e obesidade já na vida adulta, né? Então, a gente tem um monte de repercussões que já podem ser medidas na vida adulta. Além disso, cesárea é associada a um risco aumentado de outras doenças crônicas, né? Diabetes tipo 1, asma, outras doenças inflamatórias. Então, essa é uma questão importantíssima, porque isso tem a ver com a quantidade de vezes que os bebês vão ficar doentes, vão faltar à escola, a questão da reinternação e todo o impacto que a internação e a reinternação têm sobre a escolarização, sobre a vida da família, sobre a renda, né? Então, essas são questões muito importantes, né? Mas por que isso acontece, né? A gente sabe do ponto de vista populacional, mas o que explica isso? Então, a primeira questão é o debate internacional que existe sobre o microbioma, né? Então, a gente tem, vamos dizer assim, como fosse um órgão extra, né? Hoje em dia, isso é uma das questões mais pesquisadas, né? E quem nasce parto vaginal se supõe que os bebês intrauterina, a vida intrauterina, tem muito pouco contato com bactéria. Ele vai ter o inóculo primordial a partir do nascimento. Quem nasce de parto vaginal será inoculado principalmente por bactérias vaginais, enquanto quem nasce por cesárea será inoculado principalmente por bactérias hospitalares, depois as bactérias da pele, etc. Se acreditava que esse microbioma se recuperava espontaneamente, mas, aparentemente, isso não acontece, né? Então, tem um conjunto de fatores que é associado a isso, mas também a amamentação tem um papel muito grande no microbioma, o uso de antibióticos e uma série de fatores, mas o parto é um dos eventos mais definitivos, né? Então, isso tem a ver também com como é que há uma inter-relação entre a formatação do microbioma e essa epigenética, né, que seria como as características genéticas do recém-nascido vão se expressar em termos de saúde e de doença, né?
Então, tudo isso é uma introdução para falar o Inquérito Nacional Nascer no Brasil, ele originalmente chamava Inquérito sobre o Impacto Negativo das Cesáreas Desnecessárias do Brasil, e a gente, naturalmente, mudou esse nome, né, porque senão a gente nem seria aprovado nos comitês de ética, nos hospitais que a gente foi estudar. Queria convidar vocês, se vocês colocarem Inquérito Nacional Nascer no Brasil, já tem uma publicação inteira de um conjunto de artigos, e a gente está publicando bastante a respeito disso, né? Então, queria chamar a atenção de um dos problemas que tem aparecido, não só no Inquérito Nacional Nascer no Brasil, como em outros estudos brasileiros, né, que o aumento da cesariana é associada com bebês nascidos menos maduros, né? A gente, então, tem um aumento dos nascimentos pré-termo, ou seja, antigamente, pré-termo a gente considerava com menos de 37 semanas, atualmente a gente tem mudado esse conceito. Hoje em dia, o resto do planeta está considerando termo, nascer a termo, nascer com mais de 39 semanas completas. Existem campanhas, né, para orientar as mães, para evitar o nascimento antes de 39 semanas completas. Né? Tem toda a questão do desenvolvimento neuropsicomotor do bebê, que dentro do útero e fora do útero não é a mesma coisa. Existem prejuízos de nascer entre 37 e 38 semanas, que no Brasil a gente continua chamando de termo, mas, de fato, não, isso não é. Então, e tem isso que a gente chama de desvio à esquerda da idade gestacional. Né? Então, aparece no Nascer no Brasil, como em outros estudos, que os nascidos de cesárea consistentemente nascem mais nesse período que não é ainda o termo pleno. Né? Aqui uma comparação entre os tipos de parto cesárea e parto vaginal no Brasil, no Reino Unido, e também o setor público e o setor privado. Eu não vou entrar em detalhes nisso, né? Isso também a gente está publicando junto com as questões do Nascer no Brasil, mas o que eu quero chamar a atenção é que essa apresentação, quem quiser ver com calma, ela vai estar disponível, é que a gente tem uma diferença de mais de 2 semanas de dias potenciais, semanas potenciais de vida intrauterina que são interrompidas no caso brasileiro, sobretudo nos casos cesárea no setor privado. Né? Então, a gente tem aquilo que a gente chama uma inversão da disparidade esperada, onde o risco é maior ainda nas áreas mais ricas. É uma inversão do que a gente poderia esperar, né? Que os mais pobres têm desfechos piores. Mas, no caso da maturidade, inclusive cortical, a gente tem essa diferença. Né? Então, entre os estados mais ricos, a gente tem mais prematuridade, né? Então, hoje em dia, o bebê a termo é 39 semanas completas, né? Há um reconhecimento de que o aumento da prematuridade é associado às intervenções, muito mais do que as intervenções que são feitas com indicação clínica, né? E que uma das prioridades para reverter esse quadro é a regulação dos partos eletivos, a exemplo do que tem sido feito em outros países. Né? Por exemplo, as cesáreas e induções antes de 39 semanas completas, por exemplo, justificativa clínica clara, a segunda opinião e assim por diante. Existem vários movimentos, quero convidar vocês, que já conhecem, inclusive, isso, né? Mas algumas ONGs internacionais, como Macho Dimes, o Childbirth Connection, vários movimentos, e tem que haver pressão social para a regulação das práticas médicas. Sem pressão social, isso não acontece, porque há uma tendência, e aqui no Brasil, principalmente, né, de que interesses econômicos, né, se sobreponham a esse tipo de situação. Então, aqui é o efeito, por exemplo, nos Estados Unidos, da regulação. A regulação fez com que a prematuridade caísse, a exigência enfim, de mais regulação, a interrupção com menos de 39 semanas completas, né, termo, houve uma diminuição tanto na prematuridade como no parto de precisão nascer. E aqui, trazendo um pouco dos dados, mais ainda um pouco dos dados do Nascer do Brasil, né, uma das questões mais importantes é que há virtualmente um desaparecimento das atividades educativas no pré-natal, né? A preparação para o parto desapareceu no setor público e no setor privado. Né? Muito frequentemente, essas intervenções pulam o parto, as informações oferecidas são distorcidas. Né? Existe no Brasil também uma cultura sexual e reprodutiva, né, que é um discurso subterrâneo, onde se fala do medo de estragar o playground do marido. Então, a cesárea funciona muito como uma preservação desse mito de que, depois do parto vaginal, a mulher ficaria uma pária sexual. Né? Então, assim, e também a questão do medo e do nojo do parto, que são profundamente estimulados na assistência. Né? Então, eu tenho vários alunos estudando exatamente essa questão do medo, do nojo, do parto, né? Como eles estruturam a assistência. E uma questão que tem surgido muito é que insistir em ter um parto fisiológico parece uma agressão ao sistema. Né? Assim, toda a hostilidade que é criada em torno dessas situações. Bom,
A maioria das mulheres do setor público e privado, no começo da primeira gravidez, elas preferem um parto vaginal, mas terminam numa cesárea. Esse é o caso brasileiro, né? Quase não há parto vaginal depois de cesárea no setor privado brasileiro e há uma superestimação de risco gestacional para induzir a cesárea. Então, tem muita gente estudando com a cesárea indicada por risco, por, vamos dizer assim, indicações que não têm base na evidência científica, né? Então, a gente teve essa grande evolução de cesáreas, né? E apenas 5% das mulheres do Brasil conseguem ter um parto espontâneo, né? Sem intervenções, né? Então, e a grande maioria das pessoas que têm um parto vaginal tem um parto com intervenções. Quase 92% das mulheres são obrigadas a dar à luz numa posição que não é fisiológica, né? Que é a posição deitada, a posição de litotomia, em jejum, né? 3/4 das mulheres ficaram em jejum durante o trabalho de parto. 53,5% tiveram sua vagina cortada durante o parto, e a taxa de integridade corporal no Brasil deve ser a mais baixa do mundo. A gente está fazendo uma modelagem sobre isso. Isso tem um impacto sobre a saúde do recém-nascido enorme. Vocês não imaginam o que é tentar amamentar em cima de uma cicatriz cirúrgica no períneo, né? Então, quando isso não complica, né? Então, também existe uma pressão abusiva de medicamentos, de hormônios para induzir o parto, que aumenta muitas dores, que é uma das coisas que as mulheres mais criticam. O uso de ocitocina no parto é a primeira causa de processo por dano perinatal grave, no caso do norte-americano. É uma droga de alto alerta. No Brasil é usada de rotina. Em alguns hospitais tem carimbo, né? Se for carimbo, prescrição para rigorosamente todo mundo, independente de como seja a evolução do parto, né? E a manobra de Christelet, que é uma coisa que deveria ter sido proscrita, ela continua existindo em muitos lugares, sendo ensinada. Então, muitos autores têm dito, né, que a escolha entre esse parto agressivo e uma cesárea, a cesárea aparece como uma opção, né, mais, vamos dizer assim, menos agressiva, né? Então, a questão do medo da dor é estruturante, isso aparece no Inquérito Nacional Nascer no Brasil, mas é quem interessa esse medo da dor, né? Nós temos falado agora da prevenção da dor iatrogênica e do uso seletivo, criterioso de cada um desses procedimentos. Aí tem uma pessoa de 4 em cima de uma maca cirúrgica fazendo essa manobra de Christelet, né? Uma mulher na posição de litotomia, com soro com ocitocina, etc. A questão do soro com ocitocina, tem um debate internacional sobre segurança do paciente, onde no Brasil a gente precisa se atualizar a respeito disso, né? Tem muitos eventos adversos. Os movimentos sociais têm sido muito ativos em questionar o uso de rotina e o direito das mulheres de se recusarem ao uso de ocitocina, né? O direito ao acompanhante, apesar de previsto por lei, né, há 10 anos, lei federal, aqui em São Paulo a gente tem a lei desde o século passado, né, a lei é de 1999, a gente tem que uma minoria faz uso do acompanhante conforme a legislação, né? Entrar em trabalho de parto é alto risco para ficar sem acompanhante, no caso brasileiro, no setor público e no setor privado. E um dos problemas que os movimentos sociais têm batido muito é o direito das mulheres se recusarem a ter sua vagina cortada, a episiotomia, né, que tem sido um dos grandes assuntos quando as pessoas falam de abuso e desrespeito no parto, né? Internacionalmente é reconhecido o direito das mulheres de não permitirem ser cortadas, né? Por isso os movimentos sociais têm falado no Brasil, chega de parto violento para vender cesárea, né? Que a cesárea aparece comparativamente como menos insegura, né? Isso é importante que seja dito, porque existem muitas iniciativas para mudar esse quadro, né? Então, o que seria o parto? O que é a qualidade da assistência ao parto? O que seria o padrão ouro, né? Que era a nossa pergunta inicial, né? Os melhores resultados da assistência, hoje em dia, para as mulheres saudáveis no primeiro parto, né? Isso se aplicaria, vamos dizer, a 90% das mulheres. Seria um parto a termo, né? Com 39 semanas completas ou mais, né? Hoje em dia, existem coortes mostrando que os desfechos com 41 semanas são melhores do que os com 40 e assim por diante, né? Então, a ideia de permitir que os bebês amadureçam dentro do útero é uma questão que tem sido muito retomada, né? Até pela associação entre os danos do pós-datismo às intervenções sobre o pós-datismo, né? Então, quando você separa o estudo sem as intervenções, você tem resultado diferente, né? O parto de início espontâneo, né? Porque isso sinaliza maturidade, ou seja, o direito das pessoas a entrarem em trabalho de parto, né? Tem muita gente estudando isso. Um parto que se desenrola preferencialmente sem o uso de drogas. O uso de drogas deve ser reservado para situações clínicas precisas, né? Uma mãe sem ferida cirúrgica no pós-parto, sem cesárea, sem laceração e sem episiotomia. É importante falar que não é só sem episiotomia, mas é com períneo íntegro. Muitas experiências no Brasil e em outros países mostram que 2/3, né, 3/4
4/5 das mulheres podem atravessar o parto sem ferida cirúrgica, ou seja, a gente precisa mudar a cultura de assistência para permitir que mais pessoas cheguem no pós-parto sem uma ferida cirúrgica, né? A prioridade é o conforto físico e emocional da mãe e da família, ou seja, precisa ter uma ambiência que acomode a família, né? E que a tecnologia usada seja o mínimo compatível com a segurança e o conforto. Pode ser nenhuma, senão observação qualificada, né? E essa assistência pode ser com parteira, pode ser com médico, e a tecnologia complexa disponível, caso necessário. Ou seja, a tecnologia continua sendo muito importante, mas o padrão ouro pode ser não usar tecnologia alguma, senão essa a observação qualificada, né? Quero falar de uma iniciativa internacional lançada esse ano, que é a iniciativa Hospital Amigo da Mãe e do Bebê, não é? Um grupo de pessoas tem feito iniciativas de trazer essa iniciativa para o Brasil, traduzir todos esses instrumentos, porque no Brasil nós temos uma experiência muito positiva da iniciativa Hospital Amigo da Criança. Porém, a parte das mulheres tem sido pouco olhada. Então, nós temos investido muita energia em trazer essa iniciativa, porque, como nós falamos anteriormente, né, os direitos das mulheres e das crianças eles estão muito alinhados e a gente deve, cada vez mais, trabalhar com isso. Então, lidando com questões que vão da privacidade ao direito à escolha informada, às atividades educativas no pré-natal, o manejo fisiológico do pós-parto imediato, né, o corte oportuno do cordão umbilical, a presença de acompanhante, como incorporar outros membros da família, ou seja, como é que a família pode, devidamente, se preparar para o parto, né? Essa é uma das questões que mais precisa de ajuda, porque isso é muito contracultural, vamos dizer assim, né? Então, nós precisamos, no Brasil, criar estratégias para que a gente possa traduzir os elementos mais densos, robustos, do ponto de vista científico, para trazê-los para a prática cotidiana dos serviços, da formação dos profissionais de saúde e da construção da possibilidade de equipes interdisciplinares que trabalhem com essas novas abordagens, né? E, por fim, né, queria falar sobre o parto espontâneo como padrão ouro, né, para as mulheres saudáveis, né, defender que isso é possível no Brasil, né? Sim, pode ser o melhor investimento para a primeiríssima infância, inclusive com relação à questão do vínculo, porque a mulher que tem uma experiência positiva de parto, a família que tem uma experiência positiva de parto, ela tem muito mais condições de receber esse bebê, né, de uma maneira cuidadosa, comprometida, né? E essa é uma questão muito importante. Esses dias, o futuro presidente da SOGESP, né, a quem eu desejo muito sucesso, disse que a cultura do Brasil tem que ter o médico daquela mulher, né? E que, no Reino Unido, a duquesa tinha dado à luz com o médico de plantão. Não, ela não deu à luz com o médico de plantão. No Reino Unido, as mulheres saudáveis podem dar à luz com parteira, como ela deu com 2 parteiras lá do Reino Unido, que são as especialistas em parto fisiológico. A Franciele vai falar bastante sobre uma experiência brasileira, né? Então, essas experiências precisam muito apoio, muito reconhecimento, é preciso ter mais estudos de implementação, inclusive, né? E nós temos já experiências muito bem-sucedidas no Brasil, no SUS, no setor suplementar e no terceiro setor, né? Eu citaria 3 exemplos, né? No caso, um é o Hospital Sofia Feldman, mas tem muitos outros. Sofia Feldman, vocês podem ver na internet vários filmes sobre toda a invenção tecnológica, eles são grandes inovadores, né? Então, inovação, às vezes, é incorporação de tecnologia e, às vezes, é o uso seletivo, inclusive retirada de tecnologia potencialmente danosa, né? No setor privado, a gente tem iniciativas ótimas, a Unimed, aqui do interior de São Paulo, e outras, né? E também uma experiência muito bacana no terceiro setor, uma entre muitas, é a Casa Ângela, e eu passo a bola para a Franciele. Obrigada.